Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lânia e hoje é a nossa primeira aula de filosofia no ano de 2021. Primeiramente, bem-vindos ao quarto ano, bem-vindos a 2021. Eu espero que seja um ano muito produtivo para nós. Bom, gente, durante essa nossa primeira aula, a gente vai falar um pouco sobre a introdução à filosofia, vai revisar, os conteúdos do terceiro ano e vai falar um pouquinho, introduzir os conteúdos do quarto ano do livro 1. Bom, gente, vamos começar falando um pouco sobre a filosofia, o que é filosofia, de onde veio a palavra filosofia, a origem, onde surgiu, algumas características que são importantes para entender essa disciplina. Primeiramente, gente, a palavra filosofia, ela é de origem grega e ela é composta por duas outras palavras. A primeira, filo, que significa amizade e amor, e a segunda é sofia, que significa sabedoria. Bom, então, juntando as duas, filosofia significa que ama a sabedoria. Então, esse é o significado da palavra filosofia. E ela consiste no estudo de problemas fundamentais relacionados ao conhecimento, à lógica, à existência, à verdade, aos valores morais e estéticos, à mente e à linguagem. Então, a gente pode perceber, gente, que não há bem uma definição para a filosofia. A gente explica a origem da palavra, o que significa a palavra, mas há uma discussão muito grande entre os filósofos sobre o que é filosofia. Então, a gente nem vai entrar nesse contexto. A gente entrou aqui no contexto do que é que ela faz, Ela consiste justamente em estudar problemas. E esses problemas, gente, eles vão estar relacionados ao nosso conhecimento, relacionado a tudo que está ao nosso redor. A gente pode perceber que tem relação com valores, com mente, com linguagem, com a questão da estética, que é o belo, com relação à existência e com relação à verdade. Ou seja, ela vai questionar todos esses problemas, estudar todos esses problemas que afligem a nossa sociedade. A filosofia, gente, ela é a busca de novos horizontes, é a busca por respostas e são questionamentos incessantes. Ou seja, nós vamos buscar novos horizontes, questionar algumas coisas, e com isso buscar novas respostas e questionar incessantemente qualquer tema. A cada questionamento que fazemos, estamos buscando mais conhecimento e assim passamos a interpretar e pensar o mundo. Ou seja, quando a gente questiona alguma resposta, questiona alguma coisa que a outra pessoa falou ou algo que a gente leu, a gente vai pesquisar sobre aquilo para poder encontrar o que a gente chama de uma verdade. E com isso, a gente vai o quê? Adquirindo conhecimento. Você faz uma pesquisa, você adquire conhecimento e aí você passa a interpretar e pensar sobre aquele assunto do seu jeito, ter a sua própria opinião. E quem é um filósofo, Bom, o filósofo, gente, ele é um indivíduo que busca conhecimento. Ele é movido pela curiosidade, pelo questionamento do mundo e sobre os fundamentos da realidade. Então, o filósofo, ele é quem? Ele é uma pessoa que vai o tempo todo buscar conhecimento. Então, ele pesquisa muito, ele estuda muito, ele é muito curioso, Vocês vão estudar bastante sobre a questão de curiosidade dentro da filosofia. Os filósofos, eles eram e são, muito curiosos. E com isso, eles vão buscar cada vez mais respostas e vão adquirindo cada vez mais conhecimentos. Agora a gente vai falar um pouco sobre a origem da filosofia, Primeiramente, surgiu na Grécia Antiga. Bom, gente, isso é um pouco contestado entre os próprios filósofos, Alguns dizem que surgiu na Grécia, outros dizem que não, mas a maioria dos livros traz que surgiu na Grécia Antiga. E a Grécia, ela era um centro cultural importante, ela foi considerada como um berço das civilizações. Por quê? Porque muitas coisas surgiram na Grécia, A democracia, a política, os Jogos Olímpicos, enfim, ela foi assim, um centro cultural muito importante para o mundo inteiro. E agora a gente vai falar da visão mitológica. Bom, antigamente, as pessoas, não só antigamente como hoje também, as pessoas tinham essa necessidade de buscar sempre respostas para tudo. Vocês são, por exemplo, muito curiosos, ficam perguntando tudo para os pais de vocês. Pai, por que acontece isso? Pai, o que é isso? Mãe, o que é isso, E essa questão da curiosidade, ela também tinha na época da Grécia Antiga. Só que naquela época não havia a tecnologia que há hoje, não tinha as pesquisas que nós temos hoje. Hoje é muito simples, A gente quer descobrir, por exemplo, como acontece a chuva,
entra, pega um livro, dá uma lida, tem lá todo o processo explicando. Se não conseguir no livro, vai na internet, você acaba conseguindo também descobrir como as coisas acontecem. Mas antigamente não tinha essas respostas. E as pessoas, elas tinham necessidade de saber por que as coisas aconteciam. Principalmente o surgimento do mundo e também a questão dos fenômenos naturais. Como é que esses fenômenos aconteciam. E aí é onde entra essa visão mitológica. Como eles não sabiam explicar, né, como as coisas aconteciam, os poetas, que eram pessoas que tinham assim, uma grande credibilidade com a população, eles diziam para todo mundo que tudo acontecia por conta dos deuses, né, que eram os mitos. Eles contavam, eles narravam esses mitos para as pessoas, explicando esses fenômenos naturais. E nesses mitos, os deuses eles eram como se fossem assim, super poderosos, tinham poder para fazer tudo. Então, antigamente, a gente tinha o que a gente chama de visão mitológica. Por exemplo, o mito do Thor. As pessoas queriam saber como é que a chuva acontecia. Na visão mitológica, o Thor estava bravo, agitava o seu martelo e aí acontecia a chuva, né? Então, isso era a visão mitológica, era a resposta do fenômeno da chuva de acordo com o mito, né, que tinha um deus como principal personagem. Com o surgimento da polis grega, ou seja, das cidades, né, os filósofos que na época eram considerados enviados dos deuses começaram a investigar os fenômenos naturais. Então, assim, as cidades elas começaram a crescer. E aí, os filósofos começaram a pensar, né, que esses deuses não tinham tanto poder assim e começaram a investigar como é que aconteciam esses fenômenos naturais. E aí foi no momento em que o pensamento crítico começou a florescer e muitos indivíduos começaram a buscar as respostas racionais para o mundo, fora da mitologia. Bom, como as cidades cresceram muito, as cidades, as polis, né, elas cresceram bastante, teve o desenvolvimento da política, surgiu a moeda, né, já não era mais aquela troca de mercadoria, você podia pagar por uma mercadoria. Teve o surgimento da democracia e as pessoas começaram a perceber que as coisas aconteciam porque elas tinham decisões sobre isso. Isso fez também com que aparecesse a questão das respostas racionais, o pensamento crítico. As pessoas começaram a pensar, poxa, muitas coisas acontecem porque nós tomamos essas decisões. Então, não é acho que os deuses não têm esse poder todo, né? Eu acho que eles não são tão poderosos assim. E aí começaram a questionar e buscar, né, respostas fora da mitologia para principalmente esses fenômenos naturais. Essa atitude de busca por um conhecimento lógico, racional, significou o nascimento da filosofia. Então, a partir do momento que as pessoas começaram a buscar respostas fora da mitologia, a gente teve o surgimento da filosofia, que naquela época ainda não era conhecida como filosofia. Foi o filósofo Pitágoras que originou esse termo filosofia. E o Tales de Mileto é conhecido como o primeiro filósofo da história. Bom, eu vou falar agora um pouco sobre as características da filosofia, né? A primeira característica é a questão da autonomia, é a liberdade de pensar por si. A filosofia, ela proporciona essa questão de você ter a liberdade de pensar por você mesmo. Você não precisa ter a mesma opinião que todo mundo, você pode ter a liberdade de ter as suas próprias opiniões. A radicalidade também, ela está dentro desse processo da filosofia, porque você vai analisar as questões e entender o verdadeiro porquê de determinada situação. Ou seja, essa questão de radicalidade é você ir buscar o verdadeiro porquê daquela situação. Historicidade também é uma das características presentes na filosofia, porque ela vai mostrar a posição dos filósofos do passado e do presente. Ou seja, você vai na história conhecer o pensamento de vários filósofos. E com isso você vai estabelecer um diálogo entre o conhecimento histórico e o pensamento presente. É como se você voltasse no tempo para ver o que os filósofos pensavam sobre aquele assunto e aí você vai comparar com o pensamento atual. Próxima característica é a universalidade. Ou seja, temas que interessam a generalidade do universo humano, ou seja, questões que afetam cada pessoa que vive no planeta. Então, essa universalidade, ela está o quê? A filosofia, ela vai buscar temas que interessam a todas as pessoas, né, do planeta, a todas as pessoas do mundo. Então, assim, por isso a gente chama de algo universal. É qualquer tema que está afetando a sociedade. Bom, quando a gente falar um pouco sobre os períodos filosóficos. A filosofia, ela foi dividida entre períodos. E cada período desse teve a sua importância e os seus filósofos que se destacaram.
Primeiramente, a filosofia antiga, que é aquela lá da Grécia Antiga, né? Nessa filosofia antiga, os primeiros filósofos eles começaram a buscar sobre as respostas para o surgimento do mundo e os fenômenos naturais. E depois vieram os outros filósofos que pensaram um pouquinho sobre a questão dos seres humanos, né? Do cidadão, do ser humano político, da democracia. Bom, os filósofos que se destacaram nessa época foram Tales, né? Coloquei aqui Tales, Heráclito, mas tinha também o Anaximandro, Anaxímenes, né? Tem o Sócrates, o Platão e o Aristóteles. Vocês vão estudar bastante ainda sobre o Aristóteles e sobre o Platão também no quarto ano. Por segundo, a gente tem a filosofia medieval, né, que a gente tem os filósofos que se destacaram, que foi o Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, que era o nome dele, mas ele ficou conhecido como Santo Agostinho, e o São Tomás de Aquino. Já na filosofia moderna, a gente tem o Maquiavel, o Immanuel Kant, o Rousseau, né, que é o Jean-Jacques Rousseau, o John Locke e o René Descartes. Bom, vocês já conhecem um pouco do John Locke e do René Descartes, porque vocês estudaram as teorias, né, da dúvida metódica e da tábula rasa no terceiro ano. E na filosofia contemporânea, a gente tem o Friedrich Nietzsche, o Karl Marx, o Jean-Paul Sartre, o Arthur Schopenhauer e o Zygmunt Bauman. Bom, desses aqui, gente, vocês vão estudar bastante o Jean-Paul Sartre. Ele vai estar muito presente aqui no Fundamental 1. Bom, e a filosofia, ela é dividida em áreas de conhecimento. A filosofia, na verdade, ela estuda tudo. A gente já percebeu que ela está ligada a tudo, né? Ela foi a mãe, que a gente costuma dizer, de todas as disciplinas, que foi a partir dela que a gente teve essa divisão de áreas de conhecimento, começou a dividir, né, para se estudar melhor. E ela tem essas áreas de conhecimento que a gente vai estudar bastante. A gente tem a metafísica, tem a lógica, tem a ética, tem a estética. A estética ela é bastante estudada no quarto ano, quando a gente vai falar sobre arte, sobre percepção. Tem a da teoria do conhecimento, que a gente já estudou no terceiro ano e vai estudar um pouquinho também no quarto. A antropologia filosófica. Tem a filosofia da natureza, que vai ser estudada bastante no quinto ano, a gente vai falar sobre isso. Filosofia política, que também vai ser estudada no quarto ano. Filosofia da ciência, da linguagem e a própria história da filosofia, que é o que a gente está fazendo agora, né? Voltando no tempo e conhecendo a história da filosofia. Bom, e qual é a importância da filosofia na escola? Por que se estuda filosofia na escola? Bom, gente, primeiramente, eu gostaria de falar para vocês que eu não tive o privilégio de estudar filosofia na idade de vocês. Quando eu fui estudar filosofia, já foi no ensino médio, né? Mas hoje, a filosofia, ela começa já no Fundamental 1. Isso é muito importante, vocês vão entender agora por quê. Primeiramente, a filosofia ela vai desenvolver a capacidade de levantar ideias e discutir sobre diferentes temas. Bom, gente, é desde cedo que se aprende as coisas, né? E nada melhor do que desde criança, desde pequena, a gente começar a desenvolver essa capacidade de ter ideias, né? E discutir sobre qualquer tema, você saber falar sobre qualquer tema também é muito importante. A filosofia também, gente, ela qualifica o aluno para a vida pública e ser um membro efetivo na sociedade. Então, assim, o que a filosofia faz, né? Ela vai trazer essa questão de importância da questão da cidadania para o aluno. Vocês perceberam que a gente já estudou sobre amizade, sobre curiosidade, né? Sobre a questão da empatia. Então, tudo isso ela vai qualificar esse aluno para atuar fora da escola, para atuar na sociedade. E, com isso, ele ser o quê? Efetivo, né? Ele se importar em ser um cidadão dentro da nossa sociedade. Ela também possibilita abrir a mente para novos conceitos ou até novas mudanças. Ou seja, a partir do momento que você começa a ver a visão dos filósofos sobre determinado assunto, você começa a abrir a sua mente para novos conceitos, para novas definições. A filosofia ela nunca vai te dizer o que é certo e o que é errado, mas ela vai trazer diferentes pontos de vista sobre o mesmo assunto, como a gente estudou a questão da dúvida metódica e da tábula rasa no terceiro ano, que falava justamente sobre isso, né? Como é que o ser humano é, se o ser humano duvida de tudo, ou se o ser humano já nasce com as ideias dele pronta. Então, assim, você vê vários pontos de vista de vários filósofos, e aí você vai chegando à sua própria conclusão. Ela vai despertar também, gente, o espírito crítico, para que possamos ter uma visão clara diante dos fatos da vida. Quando a gente fala de despertar o espírito crítico, não significa dizer que você vai sair criticando tudo que acontece, mas você vai sair o quê? Pensando em tudo que te falam. Quando as pessoas te falarem alguma coisa, você tem que ter essa questão do espírito crítico e investigar, será que o que estão me falando realmente é verdade?
Por exemplo, quantas vezes a gente vê a questão da fofoca na escola e acaba gerando uma confusão enorme, né? Um colega fala uma coisa e você logo acredita, ao invés de você ter essa questão desse espírito crítico. Deixa eu ver se o que ele está falando é verdade, deixa eu dar uma investigada, deixa eu falar com outra pessoa para ver se realmente o que estão me falando é verdade. Isso é ter espírito crítico. E quem tem espírito crítico aprende muito a ouvir os outros, né? Desenvolver uma maneira autônoma de pensar sobre diversos assuntos, impulsionando o conhecimento. Essa maneira autônoma de pensar significa a sua maneira de pensar. Você passa a pensar por você. Você não pensa mais através da opinião dos outros. Você vai ter as suas próprias opiniões. E isso é muito importante na nossa vida. Bom, no terceiro ano, a gente vai falar agora um pouco sobre o que vocês viram no terceiro ano, né? Primeiramente, foi a questão da curiosidade. A gente estudou sobre a curiosidade, as consequências, né? Que eram os benefícios e os malefícios das consequências. A gente falou sobre a caixa de Pandora, né? Que ela ficou muito curiosa com o que tinha na caixa, acabou abrindo a caixa, mesmo recebendo todas as instruções de não abrir, e libertou todos os males do mundo que a gente conhece até hoje. Então, nessa questão da curiosidade, ele fala da importância da gente ser curioso, né? E fala também dos cuidados que nós devemos ter ao ser curioso, e aí traz como exemplo a caixa de Pandora. Fala também sobre essa questão dos tipos de conhecimento, que é como a gente pode estar buscando conhecimento, né? Como é que a gente pode estar adquirindo conhecimento. E aí ele fala que a gente pode conhecer as coisas através da curiosidade, quando a gente está curioso sobre aquele assunto, a gente vai pesquisa sobre ele, e sobre os sentidos também. A gente pode conhecer as coisas através dos sentidos. Fala também sobre a questão dos sentidos e do engano, né? Que os sentidos eles podem nos enganar. A gente, por exemplo, pode ver uma balinha muito gostosa, colocar na boca e perceber que ela é amarga, e pode estar enganando, a visão nos enganou, né? E fala sobre o mito da caverna, que era justamente aqueles homens que estavam presos na caverna, vendo as sombras, imaginando que as coisas eram daquela maneira, que na verdade elas eram outro formato, né? Que era o mito da caverna, que foi escrito pelo filósofo Platão. E aí ele falava que o sentido da visão estava nos enganando. Fala sobre a questão dos pensamentos, como é importante a gente pensar e refletir sobre determinados assuntos, né? Fala também do René Descartes e do John Locke, que era a teoria da dúvida metódica, que o René Descartes ele duvidava de tudo e ele só acreditava na razão, porque ele dizia que os sentidos podem ser enganosos. E da tábula rasa, que dizia que a gente não nasce pronto e tudo que a gente vai fazendo vai escrevendo a nossa história, que era a teoria do John Locke. Fala também sobre a questão da inatividade, né? O que está inativo no nosso mundo, e a transformação, trazer como exemplo da transformação, por exemplo, a metamorfose da borboleta, né? Da lagarta para a borboleta, e essas transformações que acontecem no nosso corpo, no nosso mundo, né? Nos nossos pensamentos. Falava sobre a relação entre os sentimentos e os pensamentos, que os sentimentos eles são sentimentos diversos, existem sentimentos bons, existem sentimentos ruins, e que todos eles são importantes para o desenvolvimento, para o nosso desenvolvimento como pessoa, né? Trazia também a teoria dos mundos possíveis, que era a questão de existir outros mundos que poderiam ser iguais ou completamente diferentes dos nossos. Trazia também o filósofo o Gottfried Leibniz, ele dizia até que o nosso mundo era o melhor dos mundos possíveis, porque era um mundo que tinha água, que tinha natureza, enfim, era o melhor de todos os mundos. E por último, trazia o mundo dos filósofos, falando um pouco sobre a Grécia Antiga, dizendo como era a vida familiar, a vida das mulheres, a vida selvagem e a questão também dos atletas. Bom, já no quarto ano, no livro 1, a gente vai estudar um pouco sobre a questão da argumentação, como é importante argumentar, né? Vai falar sobre concordar e discordar, quando a gente pode estar concordando ou discordando de um determinado assunto. Fala também sobre as razões que nós temos para concordar e discordar de um assunto. Vai falar sobre o Senhor sabe tudo e o espírito crítico, olha, já veio o espírito crítico novamente, né? E vai falar sobre as falácias lógicas, que eram justamente esses argumentos que são muito fracos, que não convencem ninguém. E vai trazer o filósofo Chen Perelman, que vai falar sobre a importância de se ter bons argumentos na nossa vida. Bom, gente, eu vou me despedindo de vocês com uma frase do Immanuel Kant muito importante, que não se ensina filosofia, ensina-se a filosofar. Ou seja, a gente traz a filosofia para a escola para ensinar, para desenvolver nos nossos alunos a capacidade de pensar, de questionar, né, e adquirir conhecimento através desse método.
Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, estudem bastante, se dediquem, porque é importante, e também espero vê-los em breve, tá bom, gente? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!